eu me chamo Ana Paula Campos, eu sou educadora, escritora, contadora de histórias pretas e colunista no jornal Potiguar Notícias, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui iniciando mais um encontro de diálogos afrodiaspóricos, tecendo identidades a partir da representatividade preta. Esse projeto foi contemplado e realizado no concurso público para a seleção de projetos culturais referentes à diversidade socio-humanas, através da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós estamos aqui com 3 convidados ilustres, com Ana Patrícia, que vai fazer a tradução em Libras para tornar mais acessível essa nossa conversa, com Nini Kemba Nayor, essa potência da literatura afrocentrada, essa mulher maravilhosa com quem eu tenho aprendido muito e que tem ajudado a divulgar a literatura preta no Brasil, e com Fábio Simões, esse bicho lindo que eu adoro e que tem esse livro maravilhoso que eu vou mostrar aqui, que é o Olelê, que é também uma potência, uma maravilha, um ebó para a gente, e nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Nini, eu vou pedir agora que você se apresente, por gentileza. Agô, peço licença, peço bênção aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, saudações a esses oris que se encontram aqui hoje. Eu sou Nini Kemba Nayor, me identifico como uma mulher africana, renascida na diáspora de Salvador. Sou formada academicamente em pedagogia e atuo na minha profissão como professora de educação infantil. Sou uma pesquisadora autônoma da literatura negro-africana infantil. Trabalho com essa literatura, pesquisando conteúdos, narrativas, estética, numa perspectiva afrocentrada. E pensando em compartilhar essas minhas pesquisas, eu atuo como consultora pedagógica com educadores, educadoras e também famílias pretas, tá? Atualmente eu tenho um curso de educação afrocentrada, dividido em módulos, contém mais também dentro da perspectiva da afrocentricidade, pensando na cultura africana em diálogo com a cultura africana da diáspora, né? Cultura africana do continente, com a cultura africana da diáspora, né? Pensando a nossa continuidade em todas as diásporas, especificamente a diáspora Brasil, que é onde eu resido. E também sou contadora de histórias pretas e tenho uma oficina de contação de histórias pretas intitulada Literatura de Herê. Eu costumo muito chamar a literatura do trabalho de literatura de Herê. E nessa oficina eu também penso a perspectiva afrocentrada a partir da pesquisa dos contadores de histórias, dos homens memórias e mulheres memórias do Mali, do país do Mali. Então, acho que é isso, mais ou menos. Incrível, maravilhoso, já deu para sentir a potência. E Fábio, por favor, se apresente. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Fábio Mucânia Simões, nascido aqui no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, niteroense, na verdade. E trabalho desde a minha adolescência com fabricação de instrumentos musicais africanos, o que me levou diretamente à pesquisa de músicas também, né, de origem africana. E esse vem sendo o meu trabalho de vida, assim, de sustento e pesquisa, né, o trabalho de desenvolvimento de fabricação de instrumentos musicais africanos aqui no Brasil. E aí, já há algum tempo, eu tenho um programa de iniciação à prática dos instrumentos africanos, que se chama África Sonora, que é um programa que já teve outros nomes, né, porque já participou de outros tempos também, mas atualmente está com esse nome, que a gente tem o intuito de trazer
um olhar diferenciado sobre as sonoridades do continente africano a partir da prática, do exercício e do entendimento da execução desses instrumentos. E aí o interessante desse programa, vendendo meu peixe já aproveitando, né, é que a gente tem um acervo, né? Eu tenho um acervo desses instrumentos que eu trouxe dessas andanças aí, né, pelo mundo e tal, para que as pessoas conheçam né, como se o executa esse instrumento e os temas tradicionais, as músicas tradicionais, o repertório tradicional desse instrumento. Que é uma coisa, eu não tenho nenhum orgulho em dizer isso, que é uma coisa que no Brasil a gente tem poucos lugares onde a gente possa entender o sentido da música africana sem ser especificamente onde a gente tem o exercício das culturas africanas, né? Então, assim, é uma pena que a gente não tenha programas como esse nas escolas, é uma pena que a gente não tenha programas como o da Nini Kemba nas bibliotecas, é uma pena que a gente não tenha programas como esse que vão ser divulgados aqui pela internet, nas televisões ou nos smartphones, para as crianças do Brasil entenderem a África de uma outra perspectiva, né? Então, a gente tenta fazer isso através da música. A música é uma ferramenta interessante para isso, né? Minha apresentação é um pouco longa, mas é para elucidar um pouco da minha proposta de trabalho. Não, tranquilo, fiquem bem à vontade. E aí, então, eu vou voltar para a Nini. Nini, eu percebi agora que eu passei a vida toda chamando seu nome errado, viu? Eu estou aprendendo hoje, que é Nini Kemba Nayo. Mas tudo bem. Nada como um programa ao vivo para tentar aceitar as coisas. Acontece. E aí, Nini, queria que você falasse sobre a sua história de mulher africana, como é que você chegou nesse reconhecimento. Você sempre se leu como uma mulher negra ou você se descobriu no processo que nem eu? E como é que acontece esse seu trabalho? Como é que é essa coisa da educação afrocentrada? O que é uma educação afrocentrada para quem não conhece? Por que você defende esse tipo de educação? Aí você pode aproveitar para falar dos seus trabalhos, pode esmiuçar um pouco mais, do seu site, né, do seu Instagram, e aí fique à vontade. A palavra está com você. Essa aqui, Dila, irmã. Muito chique. E essa aqui, Dila. Obrigada, que mundo. Não se preocupe com essa coisa de falar o nome, né? Muita gente me chama de Nini também. E tá tudo bem, né? A gente vai devagarzinho, né? Entendendo. Então, eu sempre me entendi como uma mulher negra, sempre soube que era uma mulher negra, que era uma menina, cresci como uma menina negra, e me tornei uma mulher negra, né? E aos poucos eu fui entendendo o que era ser negra, né? E inicialmente a gente não tem uma identificação logo, né, inicial ou direta com o conceito do que é ser africano ou ser africana. Então, ser negra não estava muito ligado à minha origem, né, à minha origem africana. Mas sim a tudo que eu vivia e convivia na minha família, né, dos homens negros, das mulheres negras da minha família, o que eu consumia de cultura, né, que sempre estava ligado à produção cultural de pessoas pretas, de pessoas negras, e aos trabalhos da minha família, né, das minhas tias e tal. Então, eu sempre me entendi como negra, ainda que talvez eu não soubesse, né, quando criança ou adolescente, de fato, o que significaria isso, né? Quando eu fui entendendo, sempre, infelizmente, a gente começa a entender que é negro muito pela via do racismo, às vezes, né? E ainda que a gente tenha essa construção que eu tive, de me aproximar, né, de produções culturais, como o rap, o reggae, os blocos afro, né? As orientações das minhas tias que se negaram a continuar sendo babá, né? As minhas tias foram babás de mulheres brancas na rua,
que elas moraram, né? A minha mãe foi babá de gente branca, as minhas tias, e quando elas começam a se negar a isso, e vão estudar, né? E vão acessar um determinado um determinado meio social, que elas se formam enquanto advogadas, delegadas e tudo mais, né? Isso vai se configurando uma forma também de se respeitar, né? Enquanto negro também, no meu entendimento. Então, a gente vai enfrentando um pouco a questão do auto-ódio, né? Entendendo que a gente não precisa estar naquele lugar. Então, só que aí eu vou me aproximando, né? Já quanto adulta, eu chego muito tarde nesse movimento, na verdade, de nacionalismo negro, de pan-africanismo, né? Que é o que me leva à afrocentricidade, de África, de me entender enquanto mulher africana. Eu entendo que eu chego tarde, né? Mas assim que eu cheguei, assim que eu me encontrei, eu digo, é aqui, porque eu já vinha fazendo uma construção, uma caminhada, né? Eu vim de um movimento de cabelo, de estética de mulheres negras, onde eu atendia mulheres negras que estavam fazendo a transição do cabelo processado e alisado para o cabelo natural. Então, eu comecei a me reunir com essas mulheres, tinha um coletivo de mulheres, a gente juntava mais de 100 mulheres aqui em Salvador, no Pelourinho, fazíamos feiras e tudo mais. E aí, cada vez mais, eu fui me encontrando com outras pessoas que eram pessoas da rua, pessoas da arte, pessoas do teatro, pessoas da contação de história, pessoas da música. E fui me encontrando com pessoas que começaram a trazer para mim essa perspectiva do nacionalismo negro, do pan-africanismo, do para além do cabelo, para além da estética, né? E aí eu fui estudando, fui me envolvendo em grupos de estudos, e quando comecei a estudar África Antiga, através de uma perspectiva do nacionalismo negro, do pan-africanismo, então eu me apaixonei, né? E quando eu entendi que ser africano não significava nascer no continente nesse tempo, né? Digamos assim, nesse tempo histórico, porque eu sou uma mulher que sigo um curso tradicional que acredita na reencarnação, né? E eu sempre acreditei em reencarnação. Então eu entendo que ainda que eu não tenha nascido nesse tempo, né, fisicamente, geograficamente no continente, né? Eu entendo que sim, eu posso ter nascido em algum momento, em alguma outra existência reencarnatória nesse sentido, mas que é muito mais do que um nascimento, um renascimento do corpo, né? É um entendimento subjetivo, interno, daquilo que você quer reconstruir, né? Então é você se entender essa ligação transcendental, né? Subjetivo. Por quê? Porque até essa questão de dizer quem você é do ponto de vista do nacionalismo, você é brasileira ou você é soteropolitana, tudo isso é uma construção social política de um povo que está no sistema de poder, né? Divisões e tudo. Aí você vai entendendo como que as organizações políticas sociais que tem a ver com a questão geográfica eram antes, né? Divididas entre os povos, né? E como passa a ser depois. Então, dentro do que eu posso, né? Eu me nego a aceitar tudo que vem dessas pessoas que estão comandando, que estão no sistema de poder, né? Então, o quanto eu posso, o quanto eu consigo reconstruir o que de fato é meu, é a minha essência, e negar, eu faço, né? Obviamente que essas são escolhas de vida que a gente vai ter em determinados ambientes, quando a gente se apresentar, mas é óbvio que, infelizmente, eu ainda tenho que escrever lá no meu em qualquer ficha nacionalidade tem que escrever brasileira, né? Então, são muitas questões. E aí, dentro da perspectiva da afrocentricidade, existe esse conceito do ser africano, né? A perspectiva da afrocentricidade vai também entender que todas as pessoas pretas nascidas em qualquer diáspora são africanas e africanos, né? Respeitando quem se identifique ou não, né? Mas vai partir desse ponto. A educação afrocentrada, ela vai partir dos valores e princípios que são construídos dentro da perspectiva afrocentrada. Então, se a afrocentricidade ela é uma proposta, né, de uma perspectiva de vida, para além da epistemologia homoléfica achante, ele também defende
que não é só para a gente defender a afrocentralidade como teoria ou epistemologia, que a gente vai ficar escrevendo textos e defendendo na universidade. Não, ele defende que nós, querendo ter a nossa humanidade tal qual como ela era originalmente, a gente tem o direito de ter a nossa perspectiva de vida centrada, né, naquilo que nos compõe, centrado naquilo que a gente se enxerga, né, que nos diz algo de qualidade de vida, de ser e estar no mundo. Então, para ele, pode e deve ser uma perspectiva de vida. E aí, pensando na educação, que a todo momento foi eurocêntrica, que a todo momento nega as construções centradas nas pessoas pretas, né? Então, nega as construções centradas em África. A educação afrocentrada, então, ela vai pensar os conteúdos, os temas, os compartilhamentos, as construções de conhecimento centrada no sujeito africano. E aí é nesse sujeito africano que nasceu no continente, que nasceu em qualquer diáspora, é o que esse sujeito africano produz e constrói de conhecimento, de tecnologia, de cultura, né, que não está impregnado de construção de conhecimento e de cultura de povos dominantes, de povos brancos, né? Então, a educação afrocentrada vai pensar isso. Se eu tenho um conteúdo para ensinar, eu preciso pensar como é que foi construído esse conteúdo, essa produção de conhecimento, quem está falando sobre isso, né? Que narrativa é essa que está sendo feita e onde a pessoa africana está nessa narrativa, né? As relações humanas, sociais e tal, sobre aquele conteúdo, sobre aquele conhecimento que eu tenho que ensinar para a criança. Então, pensar que o centro... Desculpa me interromper. Só, depois que terminar esse raciocínio, você fala sobre a importância da literatura e, sobretudo, do menino. Você tem mais 5 minutos. Vai lá. Já? Ah, tá, beleza. Pronto, então, como eu me encontro na literatura desde muito cedo, sempre fui muito apaixonada por ler, né? Sempre fui muito apaixonada por leitura e tal. Quando eu chego na escola, e aí me entendendo enquanto uma mulher negra, sempre muito questionadora, fui educada para revidar ao racismo, tal como ele me trata, né? Eu fui educada assim, então eu briguei muito na escola. A primeira escola que eu estudei, da minha alfabetização até o ensino fundamental, eu brigava muito porque eu respondia ao racismo com violência, com agressividade física, porque assim eu era ensinada na minha casa, né? E aí eu só melhoro as minhas relações quando eu fui estudar numa escola, digamos, de classe média, onde tinha muitas pessoas pretas, onde eu me encontrava. E aí, quando eu vou para a sala de aula, né, quando eu vou para a faculdade, para a sala de aula, eu só quero falar disso, né? Eu só quero pensar como é que as crianças não vão viver, né, ou vão se posicionar nesse ambiente. E aí eu descubro que o livro, né, amando o livro, sendo apaixonada por livro, tem aquela coisa da contação de história na educação infantil, a minha paixão sempre foi a educação infantil, e aí eu comecei a pensar como é que essa educação infantil vai dialogar com essa criança. E aí as reações das crianças era que ia me dizendo, né? Então são as crianças os meus professores sempre foram as crianças. Elas é que são a minha regra e o compasso, o meu compasso. E aí a literatura eu começo a investigar, eu começo a procurar, eu começo a futucar na internet e nos sebos de Salvador. Então eu conheço todos os sebos de Salvador, do centro da cidade de Salvador. Eu chego nos sebos, todos os donos de sebos já me conhecem, tem a prateleirazinha ali da literatura, alguns daqui tem. Alguns sebos de Salvador tem uma prateleira só de literatura preta, e alguns tem só de literatura preta infantil. E aí eu saio comprando tudo que eu acho, né? E aí eu comecei a ver que essa literatura pode estar dentro do conteúdo de plano de aula da criança, do que eu vou passar para a criança. E aí eu comecei a construir isso, comecei a defender e tal, e comecei a ver a necessidade de compartilhar isso com outras professoras, porque via situações de racismo, via situações de professoras não saberem utilizar o livro, via situações em que a professora tinha um livro na mão para trabalhar determinada situação e ela preferia trabalhar com a criança num sim ou não, não pode, não pode, um moralismo ocidental e eurocêntrico, né?
Então, aí eu comecei a fazer esse processo, né? É, comecei a pensar como é que a perspectiva afrocentrada entraria nessas minhas análises e fui escrevendo sobre, né? Comecei a escrever sobre isso, né? Me tornei uma pesquisadora autônoma porque não começo e nem continuo a fazer isso dentro da academia. A academia, inclusive, me expulsa, né? E não reconhece o meu trabalho, a minha pesquisa de literatura de Irê. Eu passei por isso na academia, por isso eu não pretendo voltar. Então, a minha pesquisa, ela continua, eu continuo escrevendo sobre e trabalhando, né? E cheguei aonde eu queria, que era formação de professores, formar professores, pensadores, educadores, para utilizar essa literatura como início, meio e fim da sua prática pedagógica. E aí eu criei o Liteafro Infantil para divulgar essa literatura, né? A minha página no Instagram, Liteafro Infantil, ela inicia nesse sentido de dizer, olha, tem aqui o Olelê, uma antiga da África, esse livro maravilhoso que você vai aprender sobre a República Democrática do Congo, sobre língua banto, vai ter o mapa, vai ter a música, vai ter o Kala, que é o mais velho, vai ter as crianças que na hora que ouve já vai, então vai ter valores, vão ter valores africanos que a gente pode reconstruir, sim, no nosso meio, e outra, valores africanos que já existem também no nosso meio, que a gente não reconhece como africano. Então, é dizer, existe esse livro fala sobre isso, e você pode pegar esse livro e trabalhar assim, 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 em sala de aula. E é o que eu faço lá, né? Depois eu comecei a dar os cursos, a fazer a oficina presencial e depois online, e a consultoria pedagógica que eu já fazia também já há algum tempo, né? Então, pesquisando esses livros e juntando muitos livros, eu encontro uma barragem na representação dos meninos, né? E pensando também a cultura original de África, que é matriarcal, que valoriza a mulher, que a mulher tem uma posição que não é a posição do patriarcado e do machismo. Então, eu penso como que a gente vai educar os nossos meninos para entender, né, que o machismo e o patriarcado atravessa ele como vítima e que ele não pode aceitar ser algoz, né, nesse sentido. E aí não tem muitos livros, né, então eu começo a atencionar também com relação a isso, sobre a representação masculina, sobre colocar personagens meninos, sobre colocar meninos com famílias, sobre colocar homens, né, sendo pais, homens entendendo o seu papel, porque o menino preto ele precisa ver isso, entender. E aí existem pouquíssimos livros. Até hoje eu estou implorando aos escritores e às escritoras que escrevam sobre meninos e sobre homens negros, né? E famílias negras, colocando. Então, é muito importante, porque esse é um valor africano, né? A construção de família, e a gente sabe que hoje as representações de família podem ser diversas. Eu aqui não estou querendo ser heteronormativa, né? Mas a gente precisa de construção de família preta, porque nós nunca tivemos o direito de ter famílias pretas, né? Não importa a configuração que essa família vai ter. Nós precisamos de família preta e de representação masculina responsável nessa família preta. Não precisa essa representação masculina ser o homem marido da mulher, mas que seja um avô, que seja um tio, sabe? Que faça esse papel também de cuidar, sabe? Numa família de duas mulheres, por exemplo. Então, são esses processos que eu venho tensionando, que eu venho pensando, que eu venho construindo nessa perspectiva afrocentrada de colocar o africano no centro da construção do conhecimento e no centro da sua história e da sua fala. Maravilha. Isso. Eu tô aqui babando, né? Nem pisco para não perder. Nervosa. Não, tá lindo. E aí eu vou convidar agora Fábio para ele falar um pouquinho desse livro. Eu vou inclusive mostrar novamente. Esse livro, ele é possível de ser adquirido contigo, não é, Fábio? Oi, é possível sim. A gente envia. Pronto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre seu trabalho, como é que chegou nessa obra, que foi fruto de pesquisa, sobre aquela questão da musicalidade que é muito presente nesse livro, dos seus cursos, do seu trabalho, como é que a gente faz para chegar junto, e diga aí. Então, o trabalho do Olelê, ele vem a ser uma consequência do que eu estava dizendo lá no início da minha apresentação, que é essa minha pesquisa de músicas africanas
especificamente de uma região do continente africano, que é do centro até o sul do continente, que é do meio do continente para baixo, correto? Então, eu sempre tive esse interesse, desde a minha adolescência, eu sempre soube onde eu queria ir, sempre soube o que eu queria pesquisar, o que eu queria fazer. No processo de aprendizagem da fabricação dos instrumentos, a questão da língua foi um estopim para mim entender, por exemplo, que o primeiro instrumento que eu fabriquei na minha vida é um instrumento chamado kalimba. Algumas pessoas devem conhecer. É um instrumento feito com uma cabacinha, com as teclas e tal. Eu fabriquei esse instrumento porque eu tive a oportunidade de ganhar um, que quebrou e tal. Eu reformei e comecei a fazer esse instrumento, andava tocando, e as pessoas perguntavam, um instrumento indiano? Eu falava, não, é um instrumento africano. Mas eu mesmo na minha adolescência ali, isso já faz algum tempo, eu estou com 41 anos, eu não sabia exatamente que África que era essa, sabe? Então, eu sabia assim, o que significa a palavra? E aí eu fui atrás de entender o que significava o nome dos instrumentos que eu gostava de tocar ou que eu estava querendo aprender a fabricar. Isso por conta desse processo de não querer tocar instrumentos ocidentais, obviamente. Já desde moleque, nunca foi a minha onda. E eu não desmereço também a cultura dos tambores no Brasil, na diáspora em geral, mas eu toco tambor, tenho uma formação de percussão e tal, mas eu não queria essa escola. Então, quando eu comecei a interessar pelos instrumentos africanos, a primeira coisa que me levava para um entendimento real dos instrumentos, que era saber o nome. E sabendo o nome, obviamente, como eu tinha uma localização de pesquisa, eu me debrucei no tronco linguístico banto, que é um tronco que contempla toda essa região que eu citei anteriormente, do centro do continente até o sul. São povos que compartilham esse tronco linguístico, que é o tronco linguístico banto. Depois que eu entendi isso, eu descobri que a kalimba, esse instrumento que eu fabricava lá, ele era só uma ocidentalização da mbira, que é um instrumento originalmente, como é que eu posso dizer, desenvolvido, toda a sua tecnologia, toda a sua musicalidade, todo o seu repertório, por africanos originais, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma mbira. Desculpa aqui que o espaço está meio reduzido. Esse daqui é um modelo de mbira, chama mbira Zavazimo. Ela é tocada dentro de uma grande cabaça e Zavazimo significa para os espíritos. É um instrumento que ele é feito para a comunicação com os espíritos, né? Pois bem, aí quando eu entendi a diferença entre kalimba e mbira, aí eu já botei na minha cabeça o foco que era ir ao continente africano, ir ao Zimbábue e ao Moçambique, que é a região de origem desse instrumento. Hoje em dia é dividido, né? Mas antes, quando o instrumento foi inventado, não era Zimbábue e Moçambique, né? Então eu tinha que ir para essa região para aprender a fabricar, entender todo o universo que estava cercando esse instrumento. Porque a curiosidade sempre foi, na verdade, para mim, o eixo de entendimento sobre o que é a África, assim. E a minha curiosidade, ela surgiu exatamente pela dificuldade que eu tinha de falar assim, você quer ser músico, você tem que tocar tais instrumentos. Você quer estudar, você quer fabricar instrumentos, você tem que fabricar tais instrumentos. Você quer ser alguma coisa, você tem que estudar. Isso sempre me deu nervoso, vou ser sincero. Essa coisa de, para você ser alguma coisa, você tem que estudar, isso é uma coisa que me dava nervoso na adolescência. E eu tenho certeza que tem muitos jovens que têm esse mesmo nervoso. Porque, às vezes, a qualidade de inteligência dos jovens, ela não é para aquele formato educacional. Você está entendendo? A escola não era um lugar em que eu desenvolvia meu conhecimento. O lugar que eu desenvolvia meu conhecimento era fora da escola. Então, eu respeito todo o processo pedagógico que o Brasil desenvolve, eu respeito tudo. Mas, assim,
eu penso, poxa, a gente está em 2021, a gente ainda precisa encontrar formas, ferramentas, para poder falar do que é inevitável, né? Eu não preciso explicar por que eu sou um homem africano, eu não preciso explicar por que eu fabrico um instrumento africano. Eu não preciso, eu não me sinto bem em casa. Então, assim, eu tento voltar para casa, de alguma forma, sabe? Seja através da minha escuta, seja através da minha leitura, dos objetos que eu guardo na minha casa, né? De um pedaço de madeira que eu viajei, fui lá no outro lado do mundo e trouxe um pedaço de madeira torto, que para mim tem uma utilidade. Talvez lá no mato, lá, para quem passou, não tem nenhuma. Mas eu sei de onde veio, sei qual madeira que é, sei qual aldeia que, como é que não é. Então, isso para mim, a curiosidade foi o que me levou realmente a buscar a origem das coisas que eu queria dizer. As pessoas perguntavam para mim, e depois eu comecei a perceber também que essa demanda das pessoas, ela é sem fim. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Eu buscava mestres, buscava pessoas para me ensinar o que eu queria aprender, e tinha muita coisa africana no Brasil de música, tambor. Mas eu não via mais nada além de tambor. Então, eu tracei um objetivo com 16 anos, falei, um dia eu vou conseguir fazer essa parada. E eu já sabia, não, calimba é um instrumento que é uma ocidentalização da embira, começou assim a minha trajetória. Então, estudar a língua, aprender a língua dos povos que eu estava fabricando o instrumento, é só uma forma de respeito, né? Porque eu não posso vender para você uma embira falando que é calimba. E vice-versa também não pode, não. O Brasil ele é maestro nisso. Sabe essa coisa da ressignificação? O Brasil, ele sabe, o Brasil ele tem um jeitinho, essa coisa do jeitinho brasileiro, né? Isso é um déficit de exigência nosso. Essa coisa de você dar um jeitinho para tudo te implica em você ser um pouco mais, né, moroso em atingir seus objetivos. Você não vai atingir seu objetivo com a dificuldade que ele tem mesmo. Você vai buscar um jeitinho. Então, eu não busquei jeitinho a respeito dos instrumentos africanos. E até hoje eu não busco. E até hoje eu encontro as dificuldades que eu encontrava quando eu tinha 16 anos, entendeu, Ana Paula? Assim, falar de música africana no Brasil ainda é uma coisa meio fetichista. Você tem uma banda? Primeira coisa que as pessoas perguntam. E por que eu preciso ter uma banda para falar de música africana no Brasil? Né? Existe uma história dos instrumentos africanos no Brasil. Só que, no meu ponto de vista, eu não sou acadêmico, não sou estudante. Eu sou um pesquisador autônomo, como a nossa amiga citou ali. Mas você pode virar um doutor em música no Brasil, doutor, ou até um pós-doutor. Pode fazer um pós-doutorado em música no Brasil e você nunca tem encostado num instrumento africano. Então, na história do Brasil, se você teve aqui uma das maiores populações sequestradas no processo da escravidão, teve alguma coisa errada aqui, meu irmão. Tem alguma coisa esquisita aqui. Por que a gente não tem os instrumentos africanos na nossa cultura cotidiana? Mas tem o berimbau. Mas tem o tambor. Mas tem o pandeiro. Tem o berimbau, tem o pandeiro. Mas você acha que a África é só berimbau, pandeiro e cuíca? Não, não é. A África tem uma diversidade de instrumentos musicais que simplesmente foi o que gerou a musicalidade no mundo. Não existe instrumento criado no Ocidente que não tenha sido inspirado num instrumento africano. Não existe. Você pode me citar qualquer um. Não existe. Então, existe um problema no Brasil a respeito desse assunto. É porque a música... A gente aqui não tem essa cultura da comunidade se... como é que eu posso dizer? Se juntar em torno de expressões da cultura popular, seja aí no Rio Grande do Norte, o samba aqui no Rio de Janeiro, aí deve ter um Bumba Meu Boi, não sei, Rio Grande do Norte deve ter um coco, deve ter uma brincadeira. Pô, na Bahia você tem um samba de roda, a gente não tem isso? Tem, a gente tem isso. Então, por que a gente não tem também a outra qualidade dessa musicalidade africana, os instrumentos de corda, os exercícios vocais,
todas essas heranças musicais, elas ainda são reprimidas. Num sentido assim, como se você fosse fazer... Se você tiver uma estética realmente africana na sua música, o mercado não compra, ou então vai botar alguém branco para vender aquele bagulho ali. Tipo, o Afrobeat aconteceu no Brasil. O Afrobeat chegou no Brasil, né? Que é um gênero revolucionário, mano. Um gênero de música... Estou falando de música atual africana, tá bom? Anos 70. É um gênero de música revolucionário, o Afrobeat, né? E chegou aqui no Brasil e o protagonismo ficou na mão de homens brancos e produtores brancos. Então, assim, tudo que precisa ser muito embranquecido para ser nosso, a gente precisa tomar de volta, com força mesmo, tomar a cena. Ah, mano, é nosso isso aqui. Então, a gente tem que ter o zelo, tem que ter o respeito. Então, esse processo de todo esse... de buscar essa forma de trabalhar, me levou a conhecer diversas músicas infantis, porque os instrumentos musicais no continente africano são ensinados para as crianças para que elas desenvolvam a sua linguagem materna, certo? Há pouco tempo eu fiz a live com o Jali Sana Sissoko, um amigo do Senegal, de Casamance, e ele fala sobre isso. As primeiras palavras que eu aprendi foram com a música do meu povo. Então você vê que isso é um senso entre a utilização dos instrumentos africanos no continente, que ele faz parte desse aprendizado linguístico também. Então, vamos lá. A partir disso, eu comecei a desenvolver, por assimilação, obviamente, e como a irmã falou também, de ter facilidade de lidar com criança e gostar de aprender com crianças. As músicas infantis, a língua, é mais fácil de você aprender. As crianças têm paciência para te ensinar. Elas têm tempo, elas estão brincando, elas vão te ensinar brincando. Foi assim que eu aprendi as principais músicas que eu trabalho dentro de um programa chamado Cubata Banto, que é um programa que tem uma oficina, é um programa de valorização de saberes africanos para a infância. Aí tem a oficina África Antigas, que são diversas cantigas em línguas banto, em línguas que usam, compartilham esse tronco linguístico, e tem a oficina de fabricação de bonecos de cabaça também, e é parte desse mesmo processo, né? Brinquedos, instrumentos musicais, esse universo da infância e tal. Então, o Olelê, o livro que você acabou de citar, ele é um livro que ele é um reflexo desse processo de aprendizagem e pesquisa autônoma, né? Numa dessas viagens que eu fiz para o continente, eu aprendi essa música e eu simplesmente recontei a forma com que eu aprendi a música no livro. Eu, na verdade, não tenho a pretensão de dizer que eu sou um escritor, eu sou músico e fabricante de instrumentos africanos. Mas, se a gente tiver a oportunidade de escrever 10 livros com cantigas africanas, a gente vai escrever com esse foco. Por quê? O Olelê, modéstia à parte, ele tem uma coisa que eu vejo, em muitos livros eu vejo, mas eu vejo de uma forma um pouco, como é que eu posso dizer, superficial, a ideia de que histórias africanas são histórias reais. A gente não precisa criar um conto de fadas para contar uma história africana para criança. Você está entendendo? Aí, quando a gente conta uma história que é verdadeira, que não é uma invencionice, não é uma aventura que a criança é impossível, que ela entra numa... Fato, é uma coisa que acontece. Eu acho que o livro ele é bem resolvido nesse lugar de contar uma história verdadeira e de ter um lugar. Essa história ela tem um lugar. Essa história tem nome, essa história tem sabe, ela tem título, ela não é uma coisa no espaço que evapora, sabe? Conta uma história fantástica que fica aquela invencionice na cabeça das crianças. É uma história que tem um mapa lá, você vai ver o mapa, da onde vem a história, da onde fica a aldeia do povo que vira. E isso eu acho que deveria ser uma premissa. Ana Paula, a Nini também, não sei se ela deve concordar comigo. Pô, se você vai falar de uma história que não é daqui, pô, mostra para mim de onde é, mostra quem é o nome, qual é o povo, qual é a língua. Eu acho que é uma coisa básica. Porque quando é da Europa, eles fazem isso. Quando é da Ásia, eles fazem isso. Quando é do mundo árabe, eles fazem isso. A gente tem essa dificuldade, eu acho que é porque a gente precisa ter menos... como é que eu posso... Menos melindre em dizer, em afirmar que somos povos africanos tirados de casa, herdeiro dessa tragédia aí que houve no mundo, e a gente tem que se responsabilizar por esse conhecimento, porque senão alguém vem e pega,
e tira seu proveito e faz as suas seus oportunismos, ou a gente toma isso na nossa mão e recria a nossa realidade, ou a gente fica vendo a nossa realidade sendo recriada e recontada com outras cores, com outra... Tudo bem, cara. Eu também não estou mais nem aí. Eu estou achando uma chatice essa coisa também de ficar... Eu não tenho mais nada para cobrar, eu tenho muito para fazer. Tem muito trabalho para me fazer. Eu acabei de ter um filho agora, tadinho do meu filho. Ele já tem trabalho para ele também. Você está entendendo? As minhas filhas, elas já têm trabalho para elas também. Então, eu não estou mais preocupado com o trabalho deles, o problema deles, que eles criam, a invencionice deles. Eu gostaria, igual a irmã falou, de ter a oportunidade de escrever outros livros para, sim, não só citar homens pretos, mulheres pretas, mas também esse conhecimento que eu venho pesquisando e desenvolvendo há alguns anos, que é sobre a origem dos instrumentos africanos, a sua funcionalidade na nossa comunidade, no nosso povo, né? A sua funcionalidade medicinal, a sua funcionalidade científica, a sua funcionalidade tecnológica, a sua funcionalidade como agente de integração comunitária, a sua funcionalidade, que eu poderia ficar aqui uma live inteira falando, os benefícios da música africana para o nosso povo, porque talvez o branco, quando ele vai ver a música africana, ele vai ver só um produto, mas para você é a cura de cada órgão, cada instrumento foi inventado com um propósito. Então, se você vê um instrumento com uma cabeça, não acha que aquilo ali é só um enfeite. Você está entendendo? Se você vê um instrumento com seio, com o corpo de uma mulher com seio, não acha que aquilo é só uma escultura. Então, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Então, é muito trabalho, Ana Paula. A gente tem que fazer muitas lives ainda. Tem que trabalhar muito. Nini também deve ter que trabalhar muito. Eu estou aqui babando, né? Por esse privilégio, assim, uma aula, né? E é uma aula maravilhosa. A gente nem pisca para não perder nada. Fábio, Nini, Ana, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês abrilhantaram esse projeto e contribuíram demais para dar a cabeça das pessoas. E aí, Fábio vai terminar nosso encontro com música, né, Fábio? Posso tocar aqui. Eu vou tocar Embira para vocês. Vou tocar uma outra Embira, que é a Embira Yunga Yunga. Eu gostaria de falar dessa Embira aqui também, bem rapidinho, tá? É um outro modelo de Embira. Conforme eu falei, aquela Embira que eu mostrei é a Embira dos espíritos, para falar com os espíritos. Ela é utilizada numa cerimônia chamada Bira, e ela é Embira para falar com os espíritos. E no Zimbábue eles desenvolveram também essa Embira chamada Yunga Yunga, que é a Embira do povo. É a Embira que é utilizada nas escolas, como eu estou aqui falando com duas educadoras, três, né? A educadora Ana Patrícia também é uma, né? Está aqui usando a linguagem dela primorosa para poder, né, aumentar aqui o nossa compreensão e o nosso entendimento sobre a fala. A Embira Yunga Yunga, ela é utilizada para ensinar a língua Shona nas primeiras escolas no Zimbábue. E aí eu vou tocar uma música que eu aprendi com uma criança, a primeira música que se aprende na Embira, ela se chama Nyema Musasa. Eu não vou cantar não, tá? Porque é um tema instrumental, então eu quero que vocês só ouçam. Se vocês estiverem ouvindo bem aí, vocês estão ouvindo bem? Essa é uma música muito bonita que as crianças aprendem na escola primária lá no Zimbábue. Esse tema se chama Nyema Musasa, é um tema tradicional da música do povo Shona do Zimbábue. Maravilha.
Ai, dá vontade de ficar pedindo outra, mas infelizmente a gente... Não temos tempo, né? Mas é isso. Pessoal, muito obrigada. Eu quero agradecer também a equipe técnica, Fábio de Oliveira, que está aqui por trás das câmeras, me ajudando com toda essa... Fábio. Valeu. E é isso. Até a próxima. E vai dar tudo certo. Vem mais coisa boa aí. Cola que é sucesso. Pessoal, obrigadão. E até a próxima. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite. Valeu. Boa noite.